Flávio Serafini nasceu em São Paulo, se graduou em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Anos mais tarde se especializou em otorrinolaringologia, também pela Unifesp, com cursos de mestrado e doutorado. Hoje Flávio é chefe da disciplina de otorrinolaringologia na Unital, Universidade de Taubaté. Bom dia, Flávio. Conte aos nossos ouvintes por que se interessou pela parte, né, da garganta, do nariz, do ouvido das pessoas, né? Então nós estamos aqui conversando no programa Abrindo o Jogo. Gostaria que você explicasse, né, toda essa motivação que faz, o seu trabalho, o que você faz também na Universidade de Taubaté. A otorrinolaringologia trabalha com os sentidos, né? O olfato, a audição, o gosto, e são partes da medicina onde naturalmente a gente não pensa neles, né? Eles raramente nos dão problema, mas quando uma pessoa deixa de ouvir, deixa de sentir o cheiro das coisas, a vida muda. E é muito gratificante poder ajudar uma pessoa, por exemplo, que não escuta há 2, 3 anos, a voltar a escutar. Eu acho que foi esse aspecto que me entusiasmou, poder ver as pessoas a ter alguns sentidos de volta. É tão difícil, né, a gente muitas vezes não escutar ou não poder falar, quantas e quantas pessoas que precisam, né, logicamente, dos seus cuidados médicos, né? E a gente sabe disso, que em Taubaté tem um programa muito bonito que eu gostaria que o senhor falasse um pouco, da disponibilidade de aparelhos auditivos gratuitos, né, do Hospital Escola Taubaté, e como é que é feito esse trabalho? O Ministério da Saúde percebeu que se uma pessoa fica sem ajuda e vive surda, ela sofre muito e dá muitos problemas, não só para a família, como para o próprio Estado. Ela se torna uma pessoa dependente do Estado. Mas se houvesse um programa de prevenção, que fizesse o diagnóstico da doença e fornecesse o aparelho auditivo... E que é muito caro, né, doutor? É caro. Um aparelho hoje custa em média R$4.000, R$4.500, os simples, né? Então é muito caro, ainda mais se você ficar surdo das 2 orelhas. Então nós estamos pensando em investimentos acima de R$8.000. Então o que acontece com o surdo? Ele perde a audição, não tem como comprar o aparelho e acaba se tornando muito difícil de continuar trabalhando e de ter contato com seus familiares. Aí o Ministério percebeu que se ele fizesse essa doação, ele teria como colocar essa pessoa de volta na escola, de volta no serviço, de volta no trabalho. Seria uma força de trabalho pagando imposto em vez de ser um dependente. E é isso que o Brasil tem desde 2004. Né? É um programa nacional, existem 129 centros no Brasil todo, e aqui em Taubaté nós temos um. E nós podemos atender 82 pessoas por mês. Quantas pessoas já foram beneficiadas com esse programa em Taubaté? O nosso começou em 2006 e hoje nós temos cadastradas 4.500 pessoas. E nós já oferecemos aparelhos para 3.400 dessas pessoas. E como é que é feita essa triagem? Inicialmente, a pessoa que percebe a surdez, ela procura um médico da cidade dela. Esse médico, normalmente o médico do posto, ele vai examinar, fazer algumas perguntas e se ele perceber que é pertinente essa queixa da surdez, vai pedir uma avaliação do otorrino da cidade. Um diagnóstico, né? Inicialmente o clínico geral pode até fazer esse diagnóstico, ele pode pedir uma audiometria, e aqui em Pindamonhangaba nós temos, a prefeitura oferece a audiometria. Então o clínico percebeu que existe uma perda auditiva, ele já pode pedir para esse paciente entrar na fila da prefeitura. Toda prefeitura aqui no Vale tem uma central de vagas. Então, com o pedido do médico para aparelho auditivo, essa pessoa entra na central de vagas da prefeitura. E todo mês a prefeitura manda para nós em Taubaté, dependendo do tamanho da cidade, 4, 5, 6 pacientes. E é interessante, qual é a importância de fazer hoje o teste da orelhinha no recém-nascido? Já é um diagnóstico preventivo? Isso é muito importante, Vitor. O teste da orelhinha, ele não é exatamente um diagnóstico. O teste da orelhinha é uma triagem. O que significa? São, aqui no Vale, 33.000 nascimentos por mês. Desses 33.000, existe uma chance de 126 crianças nascerem surdas. Só que o neném nasce, ninguém percebe que é surdo.
Então, o teste da orelhinha, o que ele faz? Ele nos informa que aquela criança vale a pena ser investigada. Então, para as mães que estão nos ouvindo, se o teste der que a criança não reagiu, não significa que ela é surda, só significa que ela merece uma observação melhor. Então, ele faz uma triagem. Então, em vez de fazer todo o diagnóstico com 33 mil crianças, a gente vai fazer o diagnóstico só naquela que o teste fala, olha, essa criança não reagiu. E esse teste é muito importante, Vitor, porque se você faz o diagnóstico ao nascimento, você já consegue pôr o aparelho auditivo na criancinha com 6, 7 meses de idade e ela vai aprender a falar. Porque a criança surda que não usa aparelho, que não tem o diagnóstico feito, além de surda, ela se torna muda. É interessante, isso é muito importante, né, as mães que estão ouvindo, né, porque ela fica com idade de 5 anos, muitas vezes, e sem saber falar, né? Exatamente. Sem o teste, quando é que a família vai achar que tem algo de errado? Lá pelos 3, 4, 5 anos, que a criança não está falando. Aí quando ela traz uma criança de 4, 5, 6 anos e a gente faz o diagnóstico, aí é tarde demais. Porque a cabecinha da criança já se moldou para uma surdez. Não que nada pode ser feito, mas para ter uma fala boa, compreensível, que pode ser usada na escola, no dia a dia, aí já fica mais difícil. Uma coisa muito interessante, né, coisa que a gente muitas vezes falta, né, para o conhecimento para a população. Então a população que está ouvindo, eu acho que tem certeza que a mãe, né, que tem um filhinho novo, perceber que se o filho tem algum problema, se ele está escutando, se ele está enxergando, né, é sempre um problema muito interessante. Então eu acho que esse bate-papo aqui, né, doutor, que a gente está fazendo com o doutor Flávio, eu acho que é muito interessante. E tem uma idade para ter problemas, que idade que começa o problema de audição nas pessoas de meia idade? Nós temos diversos picos de incidência da surdez, né? Então a gente vê a surdez aparecer em crianças ao nascimento, mais ou menos 4 em cada 1000 crianças podem nascer surdas. Nós temos um pico por volta dos 3, 4 anos, então crianças que nascem escutando e devido a uma infecção, uma meningite, uma otite, elas podem adquirir também a surdez nessa idade. Agora, nas pessoas com 34 anos, especialmente as mulheres, aí começa a aparecer a surdez da otosclerose. E depois, mais tarde, na população masculina, que trabalhou no meio do ruído, a gente vê a surdez aparecendo por volta de 50. E quase 90% de nós, quando chegarmos aos 75 anos, 79 anos, a surdez da idade, chamada presbiacusia, vai chegar na nossa casa também. É um problema sério, doutor. Puxa vida. Existe algum tratamento para a recuperação da audição? Então, para diversas doenças que causam surdez, como por exemplo a otite, nós podemos parar a infecção e depois, se a infecção deixou alguma sequela, é possível a cirurgia para corrigir essa perda. No caso da doença chamada otosclerose, que atinge mais as mulheres, lá por volta dos 24, 34 anos, existe medicação e também cirurgia. Agora, por exemplo, para a surdez do ruído, daquele trabalhador que trabalhou em serralheria, em marcenaria e não usou proteção, infelizmente a surdez do ruído, que aqui no Vale é muito comum por causa das indústrias, não tem remédio. Se você não protege do ruído, perde e não recupera mais. E para a presbiacusia, que é a surdez da idade, também infelizmente o remédio que é? É ver se não existe alguma outra coisa para piorar. Uma diabetes, uma pressão alta e tratar direitinho. Doutor, com relação à higienização correta do ouvido, como é que é feito o cotonete? Como é que deve ser usado? Isso é uma pergunta frequente no consultório. Todo mundo acha que deve usar o cotonete e o cotonete machuca tanta gente e provoca surdez também quando fura o tímpano e vem infecção logo atrás, que o cotonete por nós otorrinos é proibido. Ele não deve ser usado. Por quê? Porque a pessoa não consegue ver onde está colocando. E vira e mexe, até engenheiros, dentistas, até médicos, acabam perfurando o tímpano, né? Por acidente. Está com um cotonete na orelha, escorrega, alguém abre a porta, esbarra. Então a nossa recomendação é nunca colocar nenhum objeto dentro do meato auditivo ou do buraquinho. Agora, a parte de fora, ela pode ser limpada com um simples papel higiênico na ponta do dedo, logo após o banho. Quer dizer, quando fura o tímpano, o que acontece?
Então, se você fura o tímpano, esse furo é menor do que 1/4 do tímpano e ele não for molhado logo em seguida, normalmente fecha em 2, 3 meses. Agora, se o furo for muito grande, ou se acontecer de furar e logo em seguida molhar, por exemplo, um furo no mar, levou uma onda na orelha, furou o tímpano e já entrou água. Pode furar a orelha no mar, assim, Uma onda bem dada é que nem um tapa na orelha. Então, assim como um tapa na orelha pode furar o tímpano, a onda também pode. O chato é que a onda fura e já molha. Então já começa uma infecção. E às vezes num tapa não tem isso, não molha. Mas o chato é que na hora que tem o furo e cai água dentro, já infecciona. Então todo mundo que tiver um furinho na orelha, faça tudo para não molhar. Coloca um algodãozinho com óleo para não molhar, porque se molhou o furo não fecha sozinho. Aí vai fechar como? Com uma cirurgia de reconstrução do tímpano. Doutor, quando a gente está tomando banho numa piscina, no mar, entra a água no ouvido, né? Qual a maneira mais fácil de tirar essa água? A gente vê os problemas aí de esses nadadores, né? Ficam pulando, a água fica 2, 3 dias para sair. O que pode ser feito? Então, muitas pessoas gostam de colocar o álcool, né? Porque na hora que o álcool evapora, ele acaba também evaporando a água. A nossa orientação é, sempre procure o seu otorrino, porque às vezes tem um pouco de cera e aquela água entra, amolece a cera, então fica com aquela sensação de água, mas é a cera amolecida. E aí você pode pingar o que você quiser e não vai ajudar. Então a nossa recomendação é, não saiu dando uns puxõezinhos na orelha com a cabeça para baixo, é melhor procurar o otorrino e não pingar nada. Tá? Normalmente quando é pequena quantidade, depois de uns 3, 4 dias, seca. Mas não pingue, não use cotonete. Saiu do mar, vire a cabeça para baixo, né? Aponte a tua orelha para o solo e puxe o pavilhão para baixo. Normalmente ela acaba saindo. Se não saiu, tenha paciência, espere. Passou uns dias, dá um pulinho no otorrino. É melhor do que você aventar, pingar um álcool. Coisa interessante, né? A gente, quando jovem, a gente estava nadando, né? Muitas vezes a água ficava 2, 3 dias, aquele barulho no ouvido, de fato era uma coisa, machucava, né? Ficava, muitas vezes, para dormir era difícil. E durante a noite a gente estava dormindo, aquela água corria e saía, né? Então é melhor tomar cuidado, e se não sair 2, 3 dias, procura aí um médico, né? Para dar uma olhadinha. Viu, doutor? Então, o senhor veio aqui, fez esse diagnóstico com relação a parte de ouvido, de garganta e nariz, e a gente agradece a sua presença para falar também dos aparelhos, né, que a universidade pode doar para a população. Então é muito importante as pessoas que estão ouvindo, né, a rádio, que prestem atenção. Quem precisar de um aparelho pode procurar a universidade. Como é que faz para procurar a universidade? Sentiu que tem a surdez, ou já usa um aparelho, esse aparelho ficou velho, precisa de um novo. O primeiro passo é, na sua cidade, no seu posto de saúde da cidade, falar que existe um programa e você quer ser encaminhado para lá. Porque o encaminhamento é feito pelos municípios, quer dizer, o município de Pinda e Pindamonhangaba. Então, passou num postinho aqui de saúde, o médico vai avaliar, vai ver se tem cera alguma coisa, vai pedir uma audiometria e se ele tiver dúvida, ele vai pedir para passar no otorrino da cidade. O otorrino assina um papel e aí a prefeitura recebe esse papel e manda para nós. Quer dizer, não adianta ir direto, porque por acordo do Ministério da Saúde e a Secretaria do Estado, são as prefeituras que encaminham os pacientes para nós. Então tem esse projeto, né, tem esse plano que pode atender a população de Pindamonhangaba. Todo mundo, crianças, adultos, todo mundo pode ser atendido. A nossa atenção é que as crianças cheguem lá, porque, como eu disse, se não for diagnosticado de nenezinho, além de surdo, fica mudo. Né? Então, a gente agradece, doutor, a sua presença aqui e a gente gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes de Pindamonhangaba. A mensagem vai ser o tema da campanha contra a surdez infantil. A campanha tem um tema que é: se ele não te dá atenção, dê atenção a ele. Então, se você chama a criancinha, faz barulho para a criancinha e ela não te dá atenção, é melhor você olhar para aquela criancinha que talvez ela não esteja escutando. Ok? Doutor Flávio Serafini, nós agradecemos a sua presença, ficamos muito honrados, né? A Rádio Princesa está aberta para o senhor, quando o senhor precisar mandar uma mensagem, falar alguma coisa de saúde, né, com relação à sua área,
está à disposição, nós ficamos muito felizes mesmo, agradecemos de coração, Deus te pague, né, por colocar dessa maneira para a nossa população. Tenho certeza que muitas vezes pessoas vão ouvir e vão encaminhar seus filhos, né, à procura de escutar melhor. Eu agradeço também a Rádio Princesa, é um serviço público muito importante. Eu tenho certeza que algumas pessoas que não conhecem o programa vão escutar e serão encaminhadas até nós. Isso vai ser muito bom. Muito obrigado. Obrigado.